de iniciarmos, então, Bom dia a todos. Antes de iniciarmos essa assembleia, então, só pedindo autorização a todos aí para a gente estar iniciando a gravação da assembleia, para ficar registrado, enfim. Ok. Ok? Bom dia, pessoal. Espero que esteja... Bom dia. Na verdade, a gente está fazendo esse chamamento aí dos nossos sócios para a Assembleia hoje, na Assembleia Virtual. É a primeira vez que a gente faz nessa modalidade de live, e a gente está fazendo hoje esse chamamento para o sócio vir fazer esse debate com a gente, que a gente tem uma proposta de alteração estatutária buscando uma possibilidade melhor para os sócios, ou seja, dando a possibilidade da entidade sindical em continuar desenvolvendo assembleias de forma online. Não quer dizer que a entidade sindical deixará de fazer as assembleias presenciais. O nosso primeiro... Pode voltar, que eu tinha desligado o microfone. Desde o começo? Não, só agora, última frase. A nossa intenção é permanecer de forma presencial, mas com possibilidades de fazer também assembleias online. E a gente precisa fazer essa revisão estatutária, porque o nosso estatuto, ele não permite essa possibilidade, ou seja, não tem esta condição de assembleia presente em nosso estatuto. Então, a gente está fazendo essa reforma para modernizar o nosso estatuto, mas não tirar a possibilidade de continuar com essas assembleias presenciais. Então, eu estou aqui junto com a nossa assessoria jurídica, a doutora Karina, doutor Maicon também está participando, né, nesta live, e eu vou abrir aqui a palavra para a nossa assessoria jurídica para fazer aí um breve bom dia para vocês, para daí a gente passar para a leitura aí do nosso edital de convocação e abrir para o nosso debate. Doutor Maicon. Tá, obrigado, doutora Karina, Rodrigo. Na verdade, rapidamente, só fazer uma consideração, é um momento oportuno aí e importante para a gente adequar o nosso estatuto a uma nova realidade que veio com a pandemia. E então, assim, é importante a participação do trabalhador, facilita o desenvolvimento da atividade sindical, permite a participação de um número maior de pessoas. Para quem fez a leitura do estatuto, será possível verificar que a intenção é justamente chegar de uma maneira mais fácil ao trabalhador, de maneira que ele participe, né, das votações, que ele participe desse processo de negociação. Então, a intenção da alteração estatutária é nesse sentido. Devolvo a palavra à doutora Karina, para ela fazer as suas considerações, e dê minha palavra, era o que eu tinha. Obrigado, pessoal. Obrigada, doutor Maicon. Bom dia a todos. Então, eu gostaria de ressaltar aqui, como assessora jurídica do SAIMAC, que essa alteração estatutária que nós estamos promovendo hoje também é um marco histórico no sindicato. Nós estamos entrando numa nova era, tá? Com a gestão do Rodrigo, que é no intento de modernizar a atuação sindical. Em que sentido? No sentido de ampliar a participação democrática de todos vocês. Porque a participação de cada um dos saneparianos, seja do Jackson, do Joaquim, do Paulo Henrique, do Volney, do Newton, enfim, de todos os saneparianos, cada voto, cada participação de vocês é muito importante. As alterações que o Rodrigo vai informar para vocês, elas são de modo a permitir que vocês, mesmo remotamente, possam, então, auxiliar na condução e nos rumos que o sindicato pretende dar à sua defesa de direitos. Então, é muito importante a participação de todos e nós agradecemos aí esses minutos que vocês estão dedicando para contribuir com essa evolução da nossa entidade sindical, que pertence a você também. Tenha um bom dia. Obrigado, doutora Karina. Obrigado, doutor Maicon. Eu vou fazer a leitura do edital de convocação. Assembleia Geral Extraordinária, edital de convocação.
O Sindicato dos Trabalhadores na captação, purificação, tratamento e distribuição de água e captação, tratamento e serviço de esgoto e meio ambiente de Cascavel e regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, SAIMAC, nos termos do artigo 21, inciso 10, do Estatuto da entidade, convoca todos os seus filiados associados de sua base territorial, que compreendem todos os municípios de representação do SAIMAC, para deliberarem e votarem a 4ª alteração estatutária, em virtude da pandemia gerada pela Covid-19, evitando assim que haja aglomeração e possíveis contágios de trabalhadores, a sessão da referida Assembleia será realizada de forma virtual, com início às 9 horas do dia 23 de setembro de 2021, podendo ser acessado pelo link que segue no edital, esse que vocês acessaram. A Assembleia Geral Extraordinária será gravada e posteriormente disponibilizada no sítio eletrônico do SAIMAC, saimac.blogspot.com, durante todo o período de votação. Então, tudo que a gente discutiu ou debater aqui, a gente vai deixar no ar aí em nossas mídias sociais. A votação ocorrerá a partir das 9h30 do dia 23 de setembro de 2021 até às 17h30 do dia 24 de setembro de 2021, de forma virtual, mediante voto eletrônico, em virtude da pandemia provocada pela Covid-19. O voto eletrônico poderá ser exercido mediante acesso ao link da plataforma assembleias.saimac.com.br, a mesma plataforma que a gente fez as últimas 2 votações dos nossos acordos coletivos. Ordem do dia. 1. Apreciação e deliberação sobre a atualização ortográfica e reforma do Estatuto da Entidade Sindical SAIMAC, conforme alterações propostas no artigo 1º, 2º, 3º, 8º, 9º, 21, 22, 23, 32, 41, 61, 61A, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 73A, 74, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 111, 123, 131 e 132. E 2, assuntos gerais. Bom, pessoal, como já falado no início, a nossa intenção não é suprimir qualquer forma de participação da entidade sindical na base. A gente acredita que a participação da entidade sindical na base com os trabalhadores é o que fortalece toda a luta, todo o desempenho e todas as nossas conquistas. Assim a gente permanece. O SAIMAC, mesmo em época de pandemia, se manteve presente em todas as bases, atuando em todas as frentes. Nós não descansamos nessa pandemia na busca insistente da preservação do direito de todos os trabalhadores. O que a gente vem propondo nessa reformulação do Estatuto, a última reformulação que a gente teve em nosso Estatuto foi em 2005. Várias coisas aconteceram de 2005 para cá. E uma foi a modernização do sistema de reuniões, de assembleias, de discussão. Como o nosso Estatuto não tem esta previsão, hoje a gente tem uma condição legal da manutenção destas assembleias devido à pandemia. Muitos trabalhadores, e diga-se de passagem, a participação na votação em todas as assembleias que aconteceram no formato virtual, ela cresceu. Então, a participação dos trabalhadores foi maior. Mas a gente entende da necessidade da atuação da entidade sindical em suas bases. É por isso que, com a aprovação dessa reforma estatutária, nós não deixamos de fazer as assembleias presenciais. A gente só coloca uma nova possibilidade de discussão. Então, a gente vai poder manter assembleias
presenciais, híbridas ou online. Então, a gente vai ter novas possibilidades para a gente deliberar em assembleias centrais ou mesmo gerais, como a gente pode deliberar, virtual ou não. Então, como a doutora Karina muito bem colocou, a gente vem passando por uma série de modificações. O movimento sindical, assim como várias outras instituições ou entidades, tiveram que se redescobrir nesta pandemia. A gente teve tanta dificuldade quanto tantas empresas ou tantas entidades ou instituições. Então, essa foi a forma que a gente encontrou de estar presente com o trabalhador, de estar junto com o trabalhador. Claro, mesmo em meio à pandemia, com todas as deliberações feitas pelos órgãos competentes de segurança sanitária, a gente não saiu da base, a gente permaneceu na base, mas também nos proporcionou vários debates de forma virtual. Então, pessoal, a gente já compartilhou aí faz uns 10 dias nas nossas mídias sociais o nosso edital de convocação, que contempla todos os itens que a gente está sugerindo aqui a proposta. A gente teve a nossa assessoria jurídica junto com os nossos diretores aí envolvidos nessa reforma estatutária. Foram vários dias de trabalho em torno disso para dar legalidade e segurança jurídica em todo esse processo. Mas, claro, como eu sempre digo, a entidade sindical, ela referenda a vontade dos trabalhadores. Então, a gente está aqui justamente para debater, para esclarecer e para colocar esta condição em aprovação. A nossa Assembleia, ela tem previsão até as 9h30. Agora, a gente já fez aí a parte inicial da Assembleia e a gente abre para os trabalhadores se manifestarem, fazer perguntas ou se habilitarem aí para fazer qualquer tipo de comentário. Não tendo pergunta nenhuma ou questionamento, de qualquer forma, a gente deixa pelo menos até as 9h30 aberta essa Assembleia, porque se alguém entrar até as 9h30 terá a possibilidade de manifestação, e assim que finalizar, pessoal, as votações elas ocorrerão na mesma plataforma que a gente fez as nossas outras assembleias. Então, a gente gravou essa live e a gente vai subir essa live lá naquela plataforma onde a gente faz a votação. Então, todo trabalhador que não participou da live, ou não pôde, ou não quis participar da live, terá a possibilidade de assistir ela antes de votar. Lá também está o estatuto e também está a proposta da reforma estatutária, que é conveniente todo mundo fazer essa leitura antes de expressar o seu voto. Mas, de qualquer forma, mesmo após o encerramento dessa Assembleia, eu coloco a nossa assessoria jurídica à disposição, eu estou à disposição, todos os nossos diretores e representantes regionais estão à disposição e em condições de sanar qualquer dúvida que o nosso sócio tem. No mais, eu agradeço a presença de todos e deixo aberto aí essa Assembleia para o manifesto dos trabalhadores. Hein, Rodrigo? Oi. Só para a gente organizar, então, quem quiser se manifestar, eu peço que clique na mãozinha ali, tem uma mãozinha aí, clique na mãozinha, né? No caso, levante a mão, que daí a gente vai organizando para a pessoa, enfim, poder se manifestar. Eu vou organizando a lista aqui, ok? Beleza. Nilton, eu acho que você faz o seguinte, o pessoal vai levantando a mão e você vai chamando, né, para cada um dar aí a sua contribuição, e aí a gente já vai sanando aí as dúvidas ou sugestões. Ok, exato. Eu vou, então, já vou passar aqui a palavra para o Jackson Alves. Então, eu peço que o Jackson, ele habilite o microfone dele para ele poder estar, enfim, se manifestando. Pode falar, Jackson. Jackson? Nilton, você não consegue abrir o microfone dele?
Não, é ele que tem que abrir o microfone. Está aberto o microfone, mas eu acho que ele caiu. Deixa eu ver. Ah, não, ele está aqui. Só um pouquinho. Ele está sem microfone. Manifestação pelo chat, mas ele pode falar no chat aqui que eu... Deixa eu só ver o que ele quer falar ali. Jackson, pode falar então pelo chat que eu leio aqui o que você escrever. Eu acho que ele já colocou aí, Newton. O Jackson, ele se manifestou aqui, ele mandou para nós um bom dia, a Assembleia Online torna mais simples a participação de todos, transmite a segurança para a votação com distanciamento, podemos votar de qualquer equipamento, além de comprovar nosso voto. Perfeito, Jackson, é bem isso. Hoje em dia, nós já temos uma estrutura que permite toda a segurança e identificação do votante. Então, é realmente uma evolução que a gente precisa trazer agora para o nosso regulamento, para o regimento, para o estatuto do sindicato, que antes não existia a previsão formal, existe em uma lei que foi aprovada durante a vigência da pandemia e que agora se estende para todas as assembleias, né? Então, é por isso que nós temos esse permissivo. E nós precisamos, então, regulamentar no nosso estatuto para que passe a prever isso de forma definitiva, para quando nós superarmos essa situação de pandemia, nós possamos dar continuidade a essa opção. Deixa eu só falar. Pessoal, só fazer agora a leitura aqui. Álvaro Jorge Guquel. Ele fez o comentário seguinte: Jackson, nem tudo online é bom. Eu só gostaria de fazer aí um comentário no que o Álvaro fala. Eu concordo, Álvaro, que nem tudo que é online é bom. A forma online de a gente tratar algumas reuniões, ela facilita tempo, recurso financeiro, ela tem facilidade, mas existem algumas reuniões que é preciso sim a presença. Eu acho que a forma online, ela não pode reprimir a forma presencial da gente tratar com as situações. Dito isso, eu só reforço para vocês que mesmo em meio à pandemia, todas as reuniões, e foram várias que a gente teve com a empresa, eu sempre reforcei a necessidade da entidade sindical estar de forma presente com a empresa. Então, eu acho que a possibilidade online, ela facilita em algumas situações. Mas tem algumas situações que a gente tem a necessidade em desenvolver de forma presencial. Então, é por isso que a gente fez essa proposta. A gente moderniza, dando a possibilidade em fazer online, sem tirar a possibilidade em nós fazer as nossas reuniões e os nossos debates presenciais. Porque a entidade sindical, no meio presencial, assim como todas as outras entidades, a gente ficou um pouco ausente nesse último ano e meio, mas por força da pandemia. Porque na pandemia também seria incoerente, por parte da entidade sindical, cobrar tanto da empresa as medidas sanitárias, álcool em gel, máscara, distanciamento social, e a própria entidade sindical ocasionar as aglomerações. Então, a gente precisa trabalhar com parcimônia nesse sentido e também com coerência. Mas, claro, eu acredito que as duas formas a gente tem como balancear e saber o que é bom e o que é ruim e deliberar como a gente pode tratar após essa pandemia. Só acrescentando aqui a fala do Rodrigo, a gente tem que ter sempre em mente, quando a gente fala em tecnologia da informação, em métodos síncronos e assíncronos, em participação por meio eletrônico, por meio digital ou por meio físico, que a gente está propondo apenas a utilização de uma nova ferramenta. Não é algo que vai servir para atrapalhar, mas vai ser uma ferramenta que vai estar à disposição. Assim como o fogo foi inserido na nossa sociedade lá nos primórdios, depois a máquina a vapor, agora o computador, e agora sim, então nós utilizaremos essa tecnologia que é a rede mundial de computadores para agilizar alguns processos. Não vai ser erradicado o contato humano, aquele contato que o Rodrigo sempre tem de conversar olho no olho com os trabalhadores, de estar inserido, de estar sensível às condições de trabalho do secretariado. É apenas uma estratégia, uma ferramenta que se tem agora para que se possa, então,
colaborar com o trabalho que já vem desenvolvido. Essa ferramenta, vamos tratar por analogia um martelo novo, né, que nós temos aqui, uma ferramenta à disposição do SAIMAC, ela não vai substituir as demais, ela vai vir apenas para ajudar o desenvolvimento dos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos. Tá? O Marcelo Compagnoni, nosso amigo de Shoppingzinho, acredito que teria que ter um espaço um pouco maior, uns 5 dias entre reunião e a votação, fechamento, para que todos pudessem ter tempo para assistir a gravação, sem dar desculpa que não participaram. Daí ele complementa, mas top via meeting. Então, Marcelo, a nossa intenção é justamente isso. A nossa primeira assembleia, que a gente está fazendo agora na plataforma Meeting. Então, a gente tem aqui um debate presencial, não. A gente tem um debate em tempo real, sem aquela gravação de vídeo institucional que eu fazia explicando, lendo o edital. Então, assim, é a primeira assembleia que a gente faz desse jeito e ela não deixa de ser uma assembleia teste, para a gente ver se funciona, porque a gente precisa ir se ajustando e se modernizando. Mas essa tua sugestão, Marcelo, ela já vai ser tomada nota para que a gente possa fazer isso. Porque isso a gente pode fazer. A gente sempre deu 3 dias de tempo para votação, mas nada impede de a gente ampliar para 5 ou reduzir para 2. A gente colocou sempre 3 dias, porque na maioria das assembleias presenciais a gente fazia em 3 dias. Mas a gente pode, sim, dar um espaço maior para que o trabalhador tenha consciência. Ou, talvez, a gente fazer antecipadamente, sabe, este debate, e aí só subir este debate para a plataforma no período de votação. Porque, pelo que eu entendo que você falou, teria que ter um espaço maior para o pessoal só tomar conhecimento do debate. Mas o período de votação, pelo que parece, ele está razoável, porque a gente tem uma demanda muito maior de trabalhador participando. Mas isso é muito fácil da gente ajustar, sim, nas próximas assembleias. Mais algum inscrito, Nilton? Não tem mais ninguém aqui que levantou, não tem ninguém levantando a mão aqui, é só o pessoal que está participando ali do chat mesmo, enfim. Bom, vamos dar mais um tempinho. A Yara quer se manifestar. Bom dia, tudo bem? Eu estava escrevendo, mas é mais fácil falar do que escrever ali no chat. Com essas alterações, futuramente, é possível fazer uma assembleia no modelo tipo híbrido, fazer uma assembleia presencial e possibilitando que quem não possa estar presencial acompanhar de forma online. Acho que isso daí facilita bastante, né? Que nem todo mundo pode estar, né, sempre nas assembleias de forma presencial por um motivo qualquer. Oi, Yara, bom dia. Ótimo, Yara, a tua contribuição, porque ontem mesmo a gente estava debatendo aqui com a assessoria jurídica esta possibilidade. E quando você desenvolver uma assembleia presencial, você também possibilitar a assembleia de forma online, sabe? Então, dando a possibilidade. Isso seria uma assembleia híbrida. Então, existe sim essa possibilidade. Claro que nós nunca fizemos uma assembleia nesse formato, então a gente também precisaria de uma adaptação, a gente precisaria estudar mecanismos para desenvolver isso, sabe? E aí ver se realmente fica bom ou não fica. Mas a gente já pensou assim, ontem mesmo a gente estava discutindo sobre isso, porque toda vez que a gente passou aí uns 3 meses, Yara, revisando esse estatuto, dando a segurança legal e jurídica nessas modificações, porque a gente precisa também ser bem preciosista no que a gente estava fazendo, porque a gente não pode, sabe, submeter uma assembleia em algo que não seja regular. Então a gente ficou uns 3 meses trabalhando em cima desse edital, e sim, hoje a gente tem possibilidade de fazer assembleia
assíncrona, né? A síncrona, que é ao mesmo tempo, e a síncrona quando você deixa gravar. Isso, então existe a possibilidade de você fazer ela gravada, você fazer ela em tempo real, você fazer ela híbrida, presencial ou online. Então, abriu essa possibilidade. Claro que isso não vai ser regra, não vai ser regra. É como eu falei, e o nosso colega, aqui o Álvaro falou, existem algumas situações que nós não podemos debater de forma virtual, a gente precisa debater de forma presencial. Ontem mesmo, pessoal, a gente teve 2 reuniões aqui em Curitiba, na Norte e na Norte e na Sul. Na semana que vem a gente terá, na segunda-feira, na Leste, para debater sobre escala 4x2 e supressão da hora extra. É uma reunião que a gente não tem como fazer de forma virtual, a gente precisa fazer de forma presencial. Então, nós vamos diferenciar o que dá e o que não dá para fazer. A gente tem noção e consciência, sabe, desse trabalho. Mas, só reforçando aí a pergunta da Yara, sim, a gente já previu esta possibilidade. A gente ainda não desenvolveu uma ferramenta, a gente precisa estruturar, mas existe sim esta possibilidade. Mais alguém, pessoal? A palavra está aberta. Oi, pessoal. Veio mais uma contribuição aqui do Jean Carlos de Souza, pelo chat. Bom dia. Sei que o que vou perguntar não é foco da Assembleia, mas a respeito do PCCR 2012. Como está a situação perante a Sanepar? Pessoal, Jean, é um assunto pertinente porque entra nos assuntos gerais. Então, aqui a gente está aberto para responder qualquer tipo aí de questionamento que a gente tem. Então, a gente tem essa ação. É importante reforçar que nós perdemos essa ação em primeira instância. A gente conseguiu, por mérito da nossa assessoria jurídica, por mérito dos trabalhadores que se envolveram e nos mandaram documentação para nós referendar o que a gente estava pedindo nesta ação, nós conseguimos reformar essa decisão em segunda instância e a gente venceu em segunda instância. Então, é praticamente impossível, sabe, a gente ter um revés nessa ação. Esta é uma ação ganha. Todos os trabalhadores que ingressaram na Sanepar, a partir de 2011, final de 2011, que estavam no PCCR anterior, antes da reformulação, terão direito nesta ação. Então, ela é uma ação ganha, que terá direito a ela todos os sócios. Essa é uma ação voltada para os nossos sócios. Já faz algum tempo que todas as ações coletivas, elas se dão em torno do sócio. Eu acho que esse é o fundamento. A entidade sindical, ela está aqui para representar o coletivo no geral, todos os seus representados. Mas as ações coletivas, ela deve representar, sim, todos os trabalhadores que mantêm a entidade sindical ativa, ou seja, que contribui mensalmente para que a gente tenha essa condição administrativa, jurídica e de logística para promover essa defesa dos trabalhadores. Então,
por força da pandemia, a gente teve um entrave aí no judiciário, porque tudo também está sendo tratado de forma online. Mas, é claro que a demanda de trabalho também aumentou no judiciário, então a gente teve aí uma lacuna de tempo que foi reprimida nessa tramitação. Mas é uma ação assim que dá para a gente assegurar que ela está ganha, e num curto espaço de tempo a gente já vai começar a fazer aí uma execução provisória dentro dessa ação, trazendo aí para o debate já os cálculos que cada trabalhador tenha por direito dentro desta ação, antecipando assim o pagamento em aproximadamente 1 ano. Então a gente não tem como prever aí a data de pagamento, mas a gente está tentando de todas as formas dar celeridade nessa discussão para o quanto antes o trabalhador ter os valores que é seu por direito. Então isso a gente pode assegurar. Não é só essa que a gente tem algumas outras ações aí em andamento, e aí só dando continuidade no assunto, a gente já tem um cronograma pré-estabelecido, mas a gente precisa também de uma certa flexibilidade, sabe, dessas reuniões aí dentro da pandemia, porque nós temos um cronograma de reuniões em todas as GRs e nós vamos levar nossa assessoria jurídica, a gente vai levar nosso representante no CAD, nossos representantes nas fundações, para a gente fazer esse debate em torno disso, em torno das ações, em torno da nossa representatividade junto ao CAD, junto à FUSAM, junto à Fundação, para que a gente tenha, sabe, possibilidade de tratar desses assuntos aí inerentes às negociações de acordo coletivo com todos os sócios. Jackson Alves deixou mais uma contribuição. Além de alcançar número expressivo de participantes e assembleias virtuais, facilitaram as decisões e proporcionaram também a participação de diversos colaboradores sem a necessidade de deslocamento entre as reuniões. Então, aí mais uma contribuição do Jackson. Então, só reforçando aí o que o Jean questionou, eu acredito que tenha respondido a pergunta, mas se ficou qualquer tipo de dúvida em torno da ação do PCCR, a gente pode, só reforça aí, que a gente pode fazer uma complementação aqui com a nossa assessoria jurídica. Exato. Quer fazer dessa da fundação? Com relação à ação dos empréstimos da Fusam, então, só para esclarecer vocês que foi uma ação... Essa é a pergunta do Anderson Ubder Bolson, sobre os empréstimos na Fusam, da Sanepar. É referente à nossa ação. A Carmen Batista também está pedindo quanto aos empréstimos da Fusam, sobre os juros. E o Jean Carlos de Souza, que fez a pergunta sobre a ação 2012, escreveu respondido, sim, obrigado. Referente à nossa ação da Fundação, eu vou passar aqui a palavra para a doutora Karina fazer um relato sobre em que pé está aí essa nossa discussão. Tá. Então, para esclarecer para vocês esses questionamentos a respeito dos empréstimos da Fusam, a respeito dos juros, nós recentemente, então, nós formulamos uma ação. Ela não é uma ação de cunho trabalhista, ela é uma ação cível, ela tramita junto ao juízo cível, e ela pretende rever e extirpar a metodologia de cálculo dos juros aplicados pela Fusam, porque atualmente nós submetemos a um calculista e ele foi taxativo de que os juros aplicados, eles são aplicados de forma em cascata, juros sobre juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós pretendemos rever essa metodologia de cálculo dos juros. Atualmente, a ação ela está em fase inicial de tramitação, tá? Então, ainda vai um tempo para que nós tenhamos algum resultado. Esperamos, claro, um resultado positivo. Então, logo tenhamos qualquer resposta do Poder Judiciário, nós repassaremos a todos por meio das mídias sociais aqui do SAIMAC. E caso seja necessário, nós chamaremos uma reunião aqui, quem sabe virtualmente, para que nós possamos, então, debater eventuais dúvidas a respeito dos andamentos processuais que tenhamos no futuro, tá joia? Não sei se respondeu aí a dúvida do Anderson e da Carmen.
Doutora Karina, quer fazer um complemento na minha fala referente ao PCCE 2012? Tem necessidade? Não tem? Não, a tua fala foi perfeita, muito pertinente. Só lembrando, então, que atualmente nós já temos uma decisão em última instância. Agora se discute lá a metodologia de cálculos a respeito dessa ação. Então, nós pretendemos deliberar com a empresa, e depende muito da boa vontade da empresa, muitas vezes, né? A empresa, ela tem demonstrado ultimamente uma preocupação com a política de gestão de pessoas, ela pretende se enquadrar nos parâmetros da ESG para ter um leque de investidores um pouco maior. É uma coisa que, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que esse grupo de carteira de investimentos ESG voltada para investidores internacionais. E aí, infelizmente, quando a gente olha para dentro de casa, né, o passivo da trabalhista e passivo de ações da empresa é muito grande, e infelizmente ela recalcitra, ela se recusa ao cumprimento voluntário de forma a facilitar e melhor atender os interesses do trabalhador. E nós, assessoria jurídica do SAIMAC, estamos aqui para fazer valer os interesses do trabalhador. Então, nós aqui tentamos sempre intermediar para conseguir o melhor resultado, mas nós contamos com essa resistência da empresa. Nessa ação, em específico do PCCR de 2012, nós temos uma discussão a respeito da metodologia de cálculo, e é por isso que está demorando tanto. Então, assim, nós pretendemos que em um curto espaço de tempo a empresa ela se sensibilize com relação a isso e ela, então, entenda pertinente facilitar as coisas e encerrar, né, reduzir o caminho até que o trabalhador, então, tenha acesso a esse direito que foi, infelizmente, suprimido irregularmente pela empresa. Mas é importante, pessoal, ressaltar que, diuturnamente, o SAIMAC está buscando de todas as formas a celeridade, não só desse, mas de todos os processos. E aqui eu só preciso fazer uma ressalva quanto a essa ação da Fusan e várias outras ações que foram promovidas pela entidade sindical. Há poucos dias, a própria Fusan, ela emitiu uma nota reprimindo esta nossa ação coletiva e colocando, inclusive, uma fala assim bem capciosa, dizendo que a entidade sindical está buscando um direito que não tem e pode, com isso, inclusive, aumentar a contribuição dos trabalhadores junto à Fusan. Ora, pessoal, se a própria Fusan diz que a gente pode aumentar porque esta ação ela é pertinente, então alguma coisa de errado tem. Várias foram as vezes que nós buscamos a nossa fundação para nós tentar conversar sobre esses juros da Fusan. Sobre esses juros. E nunca a gente conseguiu uma mesa redonda para tratar sobre isso. Então, quando a Fusan, a fundação, a empresa fecha as portas para uma negociação amigável, só nos resta a judicialização. Então, quando a Fusan, a empresa vem dizer que a entidade sindical só pensa em ação para manutenção do direito do trabalhador, e em pese ela não está errado, porque a gente precisa sim desenvolver ação coletiva para resguardar o direito do trabalhador que ela tira, sabe, que ela reprime. Então, se a entidade sindical não atuar dessa forma, muitos direitos serão suprimidos. E quando a empresa ou a própria Fusan fala, e a gente escutou essa semana até de ação irregular de alguns gerentes tratando sobre isso. Gente, se a ação não tem fundamento, nós vamos perder ela. Então, a empresa que discuta essas ações, ou então que chame para uma composição para a gente negociar. Mas a gente já está fazendo debate com a empresa de algumas ações, mas também não adianta a empresa vir, sabe, de uma forma que não contemple o anseio dos trabalhadores. A entidade sindical está disposta a conversar sobre todas as nossas demandas, desde que a proposta seja coerente. Se a proposta não for coerente, a gente levanta e vai embora. Porque se a proposta for bom para a empresa e for ruim para o trabalhador, a gente continua a demanda judicial. Então, quando a gente tem algumas intenções, sabe, de descredibilidade
da entidade sindical por parte da empresa, é porque a gente sabe que está no caminho certo. Quando a gente dá trabalho, é porque a gente está cobrando que a própria administração da empresa faça, sim, o seu trabalho de forma justa e coerente. Queremos, sabe, a hegemonia entre condição de trabalho e condição operacional da empresa. Nem tudo para um e nem tudo para outro. A gente precisa de um meio termo, mas a empresa também não pode querer ou tudo para ela. Saiu mais algumas perguntas aqui, a gente vai fazer a... José Roberto Cartia, ele fala, bom dia, essa mesma verificação pode ser feita na área previdenciária da fundação? A forma de controle do fundo individual e rendimento? Tá, se você me permite, Rodrigo, eu vou esclarecer assim. Essa ação que nós temos, ela versa sobre a questão dos juros aplicados para os empréstimos concedidos pela fusão, tá? Pela fundação. Nós não temos ainda uma ação que verse sobre a remuneração dos valores investidos. Por quê? Porque essa previsão ela é feita por lei e ela é regulamentada, então, por órgãos externos que fazem essa fiscalização. Caso o trabalhador se sinta lesado e verifique, então, nós podemos fazer esse cálculo, caso nos tragam alguns modelos, alguns parâmetros para que a gente faça essa análise dos cálculos, então nós poderemos, então, sopesar as possibilidades de desenvolver uma ação a respeito desses rendimentos. Aí eu fico com a tarefa de casa de conversar aqui com o Rodrigo e a gente levantar essa situação que está sendo trazida agora, tá joia? Não sei se esclarecer a sua dúvida, tá, José Roberto? Pessoal, mais uma pergunta da Carmen Batista. A Sanepar irá adotar o home office e isso poderá mudar o nosso contrato de trabalho? Então, pessoal, para a gente falar sobre o home office, eu vou fazer aqui um parênteses muito rápido sobre a ação que a gente desenvolveu do home office. Mal interpretada por alguns trabalhadores, e eu só quero deixar assim muito claro, quando a gente propôs a ação do home office buscando alguns direitos legais que o home office assegura, nós não queríamos tirar direito de nenhum trabalhador que estava em campo. Não, pelo contrário. Quando a gente vê que a gente pode fazer uma discussão em várias áreas dentro da Sanepar, a gente está fazendo uma discussão sobre a implantação indevida da escala 4x2 na rede, sobre a supressão de horas extras da redes. A gente está fazendo uma discussão sobre o corte da insalubridade na industrial, sabe? E aí não é justo a gente não fazer a discussão sobre o home office para comercial, que foi a comercial e planejamento, que foi quem mais foi para o home office nesse sentido. Então, não é que a gente queria tirar todo mundo de campo. A gente tem o nosso trabalho operacional, a gente também precisa trabalhar em campo. Na pandemia, a gente buscava condições seguras para quem estava em campo e condições adequadas para quem estava em home office. Então, Carmen, respondendo a tua pergunta, entramos com essa demanda judicial porque a empresa simplesmente instituiu o home office e deixou o trabalhador em casa, sabe, com a condição dele se ajustar. E não é isso que diz a lei. Então, a gente buscou, sabe, uma segurança dentro desse cenário. E eu confesso para vocês o seguinte, que se a gente não tivesse entrado com essa demanda judicial, a gente não teria evoluído na discussão. Porque nesta ação a gente fez uma composição. A gente entrou com a demanda, a gente fez uma composição provisória. E essa composição provisória, ela vence dia 28 de fevereiro. Sabe por quê? Porque dia 28 de fevereiro termina a nossa data base. E aí a gente vai fazer uma discussão, agora a gente está entrando para até o dia, agora eu não lembro, acho que até o dia 19, o dia 15 do 10, a gente vai protocolar a nossa pauta de reivindicação, e dentro dessa pauta de reivindicação, a gente vai estabelecer alguns critérios que tragam segurança jurídica e física para o trabalhador, e ergonômica para o trabalhador, dentro desse cenário de home office. Mas, após essa ação coletiva que a gente moveu, a gente conseguiu que a empresa se comprometesse com notebook, sabe, incomodado para o trabalhador, porque teve muito trabalhador que teve que comprar notebook, porque seus filhos também estavam em home office. Então, teve que comprar computador para trabalhar, teve que alterar seu pacote de internet para trabalhar, sabe, tá sentado numa cadeira de palha onde ficou ociosa a sua cadeira, sabe, lá no seu local de trabalho. Então, dentro dessa composição, no período de pandemia,
A empresa forneceu computador, mesa e cadeira. A gente não conseguiu uma composição financeira, mas a gente abriu possibilidade em a gente discutir os critérios legais dentro do acordo coletivo. Então, a gente vê isso como um avanço dentro dessa discussão. Mas eu reforço, não é porque a gente está discutindo o home office que a gente vai deixar de discutir todas as outras demandas que a gente tem dentro da empresa. A gente trata todas elas com a mesma seriedade, com o mesmo afinco e com a mesma perseverança. Tá. Em complemento à fala do Rodrigo, essa questão do home office, para mim, pessoalmente, é uma questão muito sensível. Por quê? Porque analisando juridicamente a questão, quando a empresa resolveu adotar o home office, determinando que aqueles funcionários, principalmente os funcionários em grupo de risco, permanecessem em domicílio, trabalhando, ela não se amparou da estrutura e não observou o que determina a legislação especial, a CLT. A CLT prevê que trabalhador que seja designado para trabalhar em domicílio ou em ambiente que não seja da empresa, ela deve arcar com toda a estrutura necessária para que ele preste serviços. Existe toda uma regulamentação, tá? E atualmente não existe, como o trabalho ele não foi pensado, a regulamentação do teletrabalho, que é o que prevê a CLT, ela não foi pensada para um período de pandemia, ela não foi pensada para uma estrutura que nós temos atualmente de tecnologia da informação, que permite até mesmo o controle de jornada de um trabalhador. Então, existem situações das mais diversas com relação ao home office. Teve gente que foi para casa e ficou sem trabalho, que configuraria em tese um assédio moral, porque o trabalhador ele não pode ficar sem atividades. Teve pessoas que foram e ficaram em casa, trabalhando sem a mínima estrutura, que tiveram que contratar pacote extra de internet, que tiveram um aumento de conta de energia, de conta de água, enfim. Teve situações N que nós pretendíamos abarcar com a ação do home office. Tá? E a defesa do sindicato é para resguardar o direito do trabalhador, da trabalhadora, que foram conduzidos compulsoriamente. Tá? Os trabalhadores ele não tem que encarar isso como um benefício apenas do trabalhador que vai trabalhar sem ter que se deslocar. Mas muitas vezes esse trabalhador ele teve, além de ter um prejuízo econômico, a empresa do outro lado ela teve um lucro. Por quê? Porque ela passou a ter uma redução substancial na conta de energia elétrica, uma redução substancial em despesas diversas que ela tinha, que ela tem quando o trabalhador atua dentro dos muros da empresa. E até para resguardar os interesses do maior extrapolamento de jornada, de um excesso de trabalho, de situações anti-ergonômicas que o trabalhador foi exposto. Então, o SAIMAC, ele se demonstra sensível a essas situações, ele atua em favor do trabalhador. Não é uma forma de extirpar o home office, tá? Não pensem que foi para prejudicar ninguém, não tenho essa visão, mas a visão de resguardar direitos. Por quê? Porque no futuro, daqui a 2, 3 anos trabalhando por 8 horas diárias, e muitas vezes muito mais que isso em casa, uma estrutura incompatível, incondizente, que não respeita as NRs que regulamentam a ergonomia do trabalho, você, trabalhador, vai ter dor nas costas, você vai ter problema nos braços, você vai ter problema familiar com sua esposa, com seu marido, porque aquele ambiente de trabalho dentro de casa, aquele rompimento da barreira psicológica que há entre o trabalho e a casa, vai ter se dissolvido, e aí? Quem que vai resguardar? Se você ignorar a presença e a preocupação que o sindicato tem. Isso vai ser feito de uma forma mais efetiva no próximo acordo coletivo, onde o teletrabalho, o trabalho em domicílio, vai ser debatido de uma forma muito mais ampla perante a empresa. E a intenção, pessoal, desta ação coletiva foi justamente abrir o debate com a empresa, porque tentamos também, de forma administrativa, a gente não evoluiu, então a gente judicializou e aí sim a gente teve a possibilidade da composição. Mais uma contribuição aqui com o Roberto Júnior. Bom dia. Ainda sobre o PCCR. A questão dos STEPs, que o regulamento anterior dizia que um ano o trabalhador teria direito a um STEP por antiguidade e no outro seria por merecimento. Algo será questionado nesta ação? Durante várias avaliações recebemos apenas um STEP linear. Continua o Roberto. Ou seja, na avaliação, o empregado não teve valor nenhum
pois já teria direito e esse step por antiguidade. Vamos ver se o Álvaro continua no assunto. Álvaro Jorge Guckel. Pois é, Roberto, a gente que faz anos que trabalha na Sanepar não é muito valorizado. José Roberto Cardia, sim, obrigado. Beleza, aqui acho que muda o questionamento. Então, pessoal, o que a gente pode falar para vocês sobre o nosso PCCR? O PCCR em si, que foi institucionalizado, ele fala por si. A insatisfação generalizada de todos os trabalhadores, de todos. Inclusive de alguns coordenadores. Eu não sei se por intenção ou não, eu acredito que intencional sim, mas o PCCR ele foi implantado de uma forma que não atenderia à expectativa de todos os trabalhadores. E aí eu preciso puxar um pouquinho para o passado. Há uns 3 anos atrás, nós fomos convidados a participar, e aí eu posso falar porque eu participei desta comissão negocial, onde a empresa instituiu 90 dias de trabalho para revisão do nosso PCCR. 4 representantes de entidade sindical, 4 representantes da empresa e um mediador, que também era representante da empresa com direito a voto. Pessoal, nós trabalhamos 60 dias, era 90, eu trabalhei 60 dias nessa comissão e eu me retirei do debate. Porque tudo que era debatido, nós era voto vencido. Então, a intenção desta diretoria era que a entidade sindical referendasse este PCCR que está aí colocado. Quando a gente foi para a mesa de negociação, parecia que o PCCR ele já estava pronto. E a gente só precisaria discutir o termo da assinatura, sabe? E eu não concordo com isso, porque se não é para ser colocado a nossa vontade dentro do programa, então não tem sentido a nossa participação. E aí eu só reforço o seguinte, na época foi uma decisão difícil, porque a empresa nos colocou dentro do processo para participar e nós estávamos sem possibilidade de tentar colocar nossas ideias lá dentro pelo voto vencido. E aí a gente estava naquele dilema, sai ou não sai? Em consulta e conversa com a nossa assessoria jurídica, resolvemos sair, fizemos aí mais de 60 assembleias a nível de Estado, junto com a nossa quadra de reivindicação, explicando para o trabalhador o porquê que a gente saía, porque se nós tivesse terminado esse processo, nós teríamos dado o aval deste PCCR, que hoje está imposto. E não teríamos nem a condição legal de discutir esse PCCR na justiça. Então, o que eu posso adiantar para vocês? Já fizemos os estudos referente às violações do direito que esse PCCR criou para os trabalhadores e já estamos com a petição, com como que fala, doutor? A petição mesmo, o pedido, a ação judicial praticamente em via de ser protocolada. Tem um outro nome mais bonito jurídico aqui que eu não falo. A peça jurídica já está pronta para a gente protocolar, ela falta alguns ajustes, mas é outra situação. A empresa ela não ajusta de forma pacífica, então a gente judicializa. E não tem dúvida, é mais uma ação que vai virar aí dos trabalhadores, porque foi mais uma violação do direito dos trabalhadores que aconteceu. Ali teve alguém que disse que o Sanepar, pois é, Roberto, quem está dizendo é o Álvaro Jorge Gomes. Pois é, Roberto, a gente faz anos que trabalha na empresa e não é muito valorizado. Pois é um tema muito relevante na nossa sociedade hoje, essa ausência de valorização do trabalhador, sabe, Álvaro? Então, assim, essa forma que foi implantado o PCCR, ela realmente não é voltada para atribuir mérito a ninguém. Ela é, pelo contrário, ela é uma forma de estabelecer uma economia da empresa e atribuir a responsabilidade ao trabalhador. Por quê? Porque é o seguinte, eles já têm de antemão as cartas marcadas e o número de pessoas que vão evoluir na carreira. As pessoas que vão ter, então, algum step atribuído a mais. E é feito praticamente um sorteio pelos coordenadores. Os coordenadores já escolhem de antemão, porque praticamente todo mundo atende os critérios, tá? E aí, no final das contas, ficam por pontos ínfimos
E aí isso gera um sentimento de desvalorização por quem não recebeu, e aquela pessoa que recebeu, ela, por sorte, muitas vezes, né, por escolha dos superiores, e não por ter trabalhado mais, com mais afinco, infelizmente. Infelizmente, a Sanepar, ela joga a seu favor, é como se fosse eu sei se vocês já foram num parque de diversões, onde tem aquela roleta que você roda para que saia um dinheiro de um prêmio. E, na verdade, ela roda aquela roleta inúmeras vezes, e esse é a base do PCCR. E, infelizmente, quem é agraciado com o STEP a mais não é, muitas vezes, porque fez o melhor trabalho, porque os colegas, muitas vezes, atuaram com um desempenho muito semelhante e não foram agraciados. E é isso que a gente pretende extirpar por meio da ação judicial que nós estamos desenvolvendo, sabe, Álvaro? Aqui, pessoal, uma contribuição, Ana Paula Claro. A Sanepar acatou o pedido da ação do home office no papel e orientou gerentes e coordenadores a pressionar pela volta ao presencial, até por quem tem direito de permanecer no home office. Então, Ana, a nossa intenção é justamente isso. Você veja que acontece algumas situações em que é contra a vontade do trabalhador e tira a possibilidade de escolha do trabalhador. Então, o que a gente fez? A gente justamente judicializou para abrir essa possibilidade de discussão e a gente conseguir institucionalizar quem tem direito ao home office, quem vai fazer o home office, de que forma vai fazer, de que forma vai trabalhar, para que não tenha cartas marcadas, para que não seja o amigo do coordenador ou o amigo do gerente, que todos que tenham previsão e possibilidade de se habilitar ao home office tenham assim o direito. Essa é a nossa intenção. É permanecer com o direito, mas que todos tenham direito, e não meia dúzia. Atualmente, como está acontecendo, é um brinde, é um prêmio. São pessoas eleitas por coordenadores e que aí elas são designadas e não é atendido, porque você muitas vezes se depara com situações que a pessoa teria o direito pela lei para permanecer em home office e, infelizmente, a Sanepar sonega e aí alega que, por conta da lei, da ação que foi movida pelo sindicato, tentando atribuir a responsabilidade a terceiros, em forma de ficar só com o lado bom da história e jogando o lado ruim para o sindicato, o que não é verdade. Sim. Uma contribuição aqui do Anderson Hubner Bolson. Tem exemplo do meu contrato de empréstimo 28/1/2021, parcela de 697,41, valor de correção 257,02, juros de 151,82, valor amortizado 183,29. Acho isso um absurdo. Nós também achamos. Por isso que entramos com essa demanda judicial justamente na expectativa de preservar esses seus direitos. Eu acho que é uma ferramenta que a Fundação pode oferecer? Pode, mas também não pode extrapolar nesta ferramenta. A Carmen Batista, obrigado, Rodrigo. Acredito que seja por a resposta do home office. Rafael Canavarro Celestino. E quando temos as amortizações negativas, meu amigo Anderson, ao invés do saldo devedor diminuir, ele aumenta. É justamente isso que aqui o Anderson complementa, Anderson Hubner Bolson. Compensa baixar a parcela e juntar dinheiro e ir amortizando a dívida. O Rafael Canavarro Celestino continua. Ainda quanto aos empréstimos, seria interessante uma comparação de contratos entre funcionários para verificar se todos estão sendo cobrados de forma igualitária. Então, pessoal, referente a essa situação, a gente fez a judicialização, a gente contratou um calculista, a gente tem todos os cálculos pré-estabelecidos do que é legal, do que não é legal, e aí a gente vem para essa discussão jurídica com a Fusan. Eu só reforço aqui, talvez, a nossa presidente da Fusan assista a nossa live, e eu me coloco, assim como eu já fiz em vários outros ofícios, que a nossa entidade sindical protocolou, pedindo uma reunião com a senhora, eu me coloco à disposição para a gente debater sobre essa ação, para a gente fazer uma condição justa e digna para os trabalhadores. A gente não está aqui querendo prejudicar a nossa fundação, porque a fundação, ela é nossa, ela é dos trabalhadores. Ela não é da nossa presidente, ela não é do nosso conselho
administrativa, ela não é do financeiro, ela é dos trabalhadores. Ela só é administrada, sabe, pelo presidente. E se existem essas demandas jurídicas, alguma coisa de errado pode estar acontecendo nesta administração. Então, eu estou à disposição para qualquer debate em torno do assunto. Mais uma contribuição aqui com Odair. Bom dia. Sobre o plano de saúde. Colaboradores que ingressaram na Sanepar até 2002, quando se aposentar, continuam a receber a contribuição da fundação no plano de saúde. E quem começou a trabalhar após 2003, quando apresentar, vai ter que pagar o valor integral do plano de saúde e tem alguma ação, verificando a possibilidade de voltar como era antes. Então, pessoal, a gente não tem, referente a essa situação, é uma sacanagem sem tamanho que foi feito com os trabalhadores que entraram pós 2002. Meu crachá funcional, ele é de 1º de abril de 2002. Quem entrou a partir de 1º de abril de 2002 está fora, não tem esse direito. Então, está fora desta condição. Então, o que acontece? O trabalhador que se aposentar pós 2002, pós abril de 2002, não terá essa contribuição dos 70% por parte da empresa. E hoje a gente já fez algumas discussões. A última, acredito que foi antes da pandemia, a própria empresa diz que ela não tem condição em fazer hoje isso porque ela precisa fazer um aporte junto à fundação, porque a ANS prevê isso. E está na casa aí dos milhões. Mas isso não é problema nosso, pessoal. Porque se a empresa precisa fazer esse aporte de milhões para resguardar esse direito que ela nos deu no passado, ela economizou esse dinheiro. Ela economizou. É uma discussão difícil, mas a gente está fazendo. A gente está fazendo ela ainda de forma administrativa e a gente está fazendo isso dentro dos nossos conselhos. Hoje a gente tem, e aqui eu faço uma ressalva, a nossa conselheira dentro da fundação. A gente tem hoje, dentro do Conselho Fiscal, o Ceslau, que é um representante ativo dentro do nosso conselho, e a gente tem a Diane Agostini, que foi eleita por nós, é uma conselheira que faz o debate, que faz o confronto e que merece o nosso apoio junto à fusão, porque essa é uma das pautas de discussão lá junto ao Conselho de Administração da Fundação. Então, estamos sim vigilantes a esse direito, mas ainda estamos fazendo o debate de forma administrativa. Anderson Humberto Bolson. Sobre a avaliação anteriormente, tínhamos nota alta, boa, porém um step, 2%. Agora nos deram nota baixa e esse modelo é muito pior que diz respeito à motivação. Atingimos metas e a nossa nota caiu. Pessoal, essa colocação aí do Anderson é o que eu falava dentro da discussão do PCCR, quando eu participei da comissão. Eu achava o plano anterior muito bom, muito bom. Se a empresa tivesse a dotação orçamentária para os 3 steps. Por que o plano era ruim? Porque a régua de corte ela era oscilante, e a empresa não tinha dotação orçamentária para distribuir os 3 steps. Eu sempre falei, é muito fácil a gente resolver o problema do nosso PCCR. Mantém o atual com dotação orçamentária que possibilite os 3 steps de 2% cada e a régua seja fixa. Aí a gente teria uma condição justa do nosso PCCR, dando possibilidade de 1, 2 ou 3 steps. Enfim, mas vamos fazer a discussão jurídica do nosso plano anterior e do nosso plano vigente, porque a gente não tem mais a possibilidade de discussão presencial. Presencial que eu digo administrativo. Marco Aquino contribuiu aqui com a pergunta. Essa pergunta do colega Odair foi deliberada em assembleia ou uma decisão unilateral da Sanepar sobre o plano de saúde? É a minha pergunta. Pessoal, muito importante essa pergunta do Marco Aquino pelo seguinte, porque isso foi uma deliberação do Conselho de Administração. E na época, nós não tínhamos um real representante dos conselheiros dentro da fundação, porque nós, a entidade sindical, a gente ficou sabendo
dessa tramitação um ano depois. Então, nós precisaríamos ter, na época, um conselheiro que realmente nos representasse e nos trouxesse essas demandas, para que a gente conseguisse fazer antecipadamente essa discussão com os trabalhadores e com a empresa. Porque depois que foi deliberado e aprovado em CAD, sabe, e cortado direito, muito difícil você conseguir reverter. Então, esta, sabe, que é a intenção da entidade sindical quando a gente vai lá e a gente pede para você o voto do nosso conselheiro da Flusan, o voto do nosso conselheiro da Fundação, o voto do nosso conselheiro dentro do CAD, embora muitas vezes os conselheiros, mesmo os que a gente apoia, sabe, fazem também o jogo da empresa, sabe? É preciso dizer isso, sim, a gente precisa também assumir a meia-culpa, a gente não acerta todas. A gente tem hoje conselheiro muito bom, dentro das fundações, mas a gente tem conselheiro que nós ajudamos a eleger e que não nos traz informação. E é isso que a gente precisa. A gente precisa do feedback. A gente não quer nenhuma informação privilegiada, mas a gente precisa de informação que reprime, que tenta reprimir o direito do trabalhador para a gente trabalhar antecedendo a isso. Mais uma contribuição, Jackson Alves. Com mais esta ferramenta virtual, torna-se interessante reuniões específicas para tratar e discutir interesses de nossa categoria, pois através dessas plataformas existentes, podemos promover reuniões entre diversas pessoas de lugares diferentes. E aí o Jean Carlos de Souza concorda com o colega Anderson Ubner a respeito da avaliação. Só reforçando essa situação do Jackson, a nossa intenção é começar a fazer seguidamente essas lives, inclusive com a nossa assessoria jurídica. Claro que a nossa live de hoje, ela extrapolou um pouco o tempo, porque a gente acaba debatendo vários tipos de assunto, mas é interessante a gente debater porque é a dúvida do trabalhador. Mas a nossa intenção é fazer reuniões virtuais de forma específica. Vamos fazer uma ação com a doutora Karina para a gente debater sobre a ação do PCCR 2012. Uma reunião de 15, 20 minutos, a gente esclarece todos os pontos. Na semana seguinte, a gente pode fazer sobre a ação do home office. Na outra semana, a gente pode fazer com o doutor Michael sobre direito trabalhista, sabe? E assim vai. Essa é a nossa intenção, nos possibilitar esta ferramenta. Então, dá a possibilidade de a gente levar de forma mais clara a informação para o trabalhador. Carmen Batista. Quanto ao auxílio educação operacional, não tem essa oportunidade. Isso não configura diferença de tratamento entre os empregados? José Roberto Cardia. O sindicato acompanhou dutos dentro da empresa e seu resultado? Então, pessoal, referente a esse questionamento da Carmen, a gente vê, sabe, total falta de respeito o que foi feito aí nesses últimos dias, não tirando direito, sabe, de quem foi instituído, sabe, os profissionais e tal, mas o trabalhador que trabalha na área operacional, ele também merece ser prestigiado dentro desta condição. A gente tem agora, a gente está fazendo nossa elaboração de pauta, e por bem, a gente sempre tenta ajustar todas as condições de forma administrativa. E esse debate a gente vai fazer de forma administrativa no nosso próximo negociação de acordo coletivo. E caso não tenha esta possibilidade, vamos sim fazer um estudo jurídico para ver qual é a possibilidade, sabe, se existe alguma ferramenta jurídica para manutenção desse direito. Mas não tenha dúvida que a gente está vigilante e a gente está atento também quanto a esta condição levantada pelo José Roberto Cardia referente à Operação Dutos. Foi uma operação que nos trouxe tristeza, a gente vê sanepariano saindo aí de dentro da empresa, sabe, de forma ultrajante, mas a gente não pode fechar os olhos. A gente sempre acredita que se existe, sabe, o foco, ele deve ser investigado, ele deve ser apurado,
e os culpados devem ser punidos. A gente não tem dúvida disso. Eu acho que isso é o fundamento de uma boa sociedade, de uma boa convivência. Uma contribuição aqui do meu grande amigo Roberto César Lachowski. Parabéns pela iniciativa do SAIMAC em realizar essas reuniões virtuais. Isto é de suma importância e proporciona a maior participação dos associados. A Carmen Batista agradece e o Roberto Júnior. O sindicato está de parabéns pela iniciativa das reuniões virtuais. É disso que precisamos. Mais reuniões, mais possibilidades de tirar dúvidas e fazer esclarecimentos. Somos muito mais fortes juntos, sempre. Não tenho dúvida, Roberto Júnior. Somos muito mais fortes sempre. Nós precisamos, mesmo com a unicidade sindical, com tantas entidades sindicais dentro da nossa empresa, nós precisamos manter, sabe, a unidade da categoria. Estamos buscando avançar junto com outras entidades sindicais, a gente está fazendo pauta protocolada unificada, a gente está fazendo reuniões unificadas, demandas unificadas, mas o mais importante é manter a categoria operacional, manter os representados e sócios do SAIMAC juntos. A gente tem várias pautas, mas não quer dizer que uma pauta que a gente busca para o administrativo não seja importante para o operacional, porque amanhã ou depois o operacional pode estar no administrativo e o administrativo no operacional. Precisamos fazer uma leitura macro de todo esse sistema de negociação. Não podemos pensar na cidade ou no local que a gente desenvolve o nosso trabalho, e sim num efeito global. Eu falo isso porque hoje a gente está debatendo sobre a escala 4x2, que foi implementada aqui em Curitiba, na Sul, na Norte e na Leste, foi implementada só aqui justamente porque movemos uma ação coletiva e estamos debatendo, ainda tentando compor com a empresa. Mas se não tivéssemos movido essa ação 4x2 já teria sido ampliada para o estado todo. Então o debate é aqui. Mas não tenha dúvida, se não tivéssemos fazendo esse debate hoje, todo mundo no estado já estaria trabalhando nesta escala 4x2 que traz de forma forte prejuízo para o trabalhador. Então, os debates eles são em torno do macro. Às vezes, algumas decisões, algumas situações que a diretoria da entidade sindical acaba tomando, pode parecer estranha, mas ela tem fundamento administrativo, fundamento jurídico e todo o embasamento buscando a segurança e a garantia de todos os nossos sócios e representados. Pessoal, acabou aí os questionamentos aí em nosso chat. Se tiver mais alguém que queira fazer alguma contribuição, é hora, a gente já extrapolou um pouquinho o nosso horário, mas se precisar ficar a manhã toda aqui, não tem problema. A gente ficou feliz aí pela participação de quase 80 trabalhadores, a gente teve saída e entrada, agora a gente está com 72 trabalhadores aí em nossa plataforma. Eu sei que é novidade, mas a intenção é a gente continuar em algumas situações desenvolvendo dessa forma de interatividade. Eu não tenho dúvida que assim como o trabalhador vai tomando ficando mais próximo dessas ferramentas, vai participando mais. De qualquer forma, eu agradeço a participação de todos, eu agradeço em vocês terem dispensado o tempo de vocês em fazer esse bate-papo, esse debate, essa contribuição com nós, e reforço. As votações, elas já deram abertura às 9h30, então já existe a possibilidade de votação. Eu reforço a necessidade do trabalhador em aprovar esta reforma que a gente está propondo para dar possibilidade desta ferramenta de trabalho para a entidade e facilidade do trabalhador. De qualquer forma, eu coloco toda a nossa assessoria jurídica à disposição nesses 2 dias para que todas as dúvidas antes do voto sejam sanadas. Não votem com dúvida. A maioria, eu atuo aí em praticamente todos os grupos que tem na Sanepar, eu estou presente, bastante gente tem meu contato, a gente tem diretor de base, a gente tem o 0800, a gente tem o nosso e-mail. Então, qualquer dúvida, a doutora Karina está deixando aqui no chat também o contato dela. Qualquer dúvida, pessoal,
entrem em contato com a gente, que não tenha dúvida que os questionamentos serão sanados. José Roberto Cardia, ele finaliza aqui. Obrigado, doutora Karina, pela sua consideração e ao presidente. Pessoal, não só hoje, mas todos os dias estamos aí justamente para fazer isso. Tentar defender, a gente está passando por um tempo muito sombrio, sabe, por todos esses ataques trabalhistas que vêm acontecendo, mas a gente está aqui justamente para amparar e, de todas as formas, tentar dar um apoio aí para a categoria na busca da manutenção dos nossos direitos. Diante disso, eu agradeço a participação de todos, dou por encerrada a nossa Assembleia e já deixo aberto a votação. Obrigado pela participação de todos, tenham um ótimo dia de trabalho e uma boa quinta-feira. Nilton, acho que pode fazer a consideração final aí. Termina a gravação. Na verdade, eu acabei de interromper a gravação já. Estão me ouvindo? Aqui consta gravando ainda, Nilton. Mas faz o encaminhamento agora, Nilton. Vamos baixar, então, o vídeo. Você sobe na plataforma do YouTube e aí a gente passa o link da gravação para a nossa assessoria técnica para subir na plataforma de votação. Ok. Beleza, pode ser.